2023. Nós hoje vamos conversar com uma pessoa muito importante para a gente na cadeia do algodão, que é o senhor Almir Monteselli. Ele é presidente da ACOPAR, que é a Associação dos Produtores de Algodão lá do Paraná. E só lembrando que a ACOPAR o Paraná foi um grande produtor de algodão na década de 1990, 1991, chegou a atingir aí a ordem de mais de 700 mil hectares plantados naquela região. E aí, naturalmente, os produtores da região, que inclusive tiveram a oportunidade de ter uma época de ouro no Paraná, aonde nós vamos conversar nesse momento com o senhor Almir Monteselli, que é presidente da ACOPAR, e nós vamos saber mais detalhes sobre o início da colheita naquela região. Seu Almir, bom dia, é uma alegria ter o senhor aqui conosco no canal do Algodão. Bom dia, seu Almir. Bom dia, a satisfação é minha. Perfeitamente. Seu Almir, gostaríamos de saber aí do senhor como é que está o andamento da colheita do algodão aí no Paraná, quantos hectares foram plantados aí nesse momento, como é que está o quadro atual da colheita do algodão no Paraná? Pois é, o Paraná tem talvez seja até um privilégio, porque nós temos a colheita na entre-safra do Brasil, né? A nossa colheita já começou no início de maio, tá? E nós já estamos aí com a faixa de uns 70% da nossa área colhida, né? Uns 20% beneficiado, tá? E comercializado alguma coisinha, mas pouca ainda, tá? A área nossa esse ano ela aumentou um pouco mais, nós estamos em torno de 1.600 hectares, que para nós é uma área significativa já, porque nós não tínhamos algodoeira e agora a gente já vislumbra construir uma algodoeira, porque nós provavelmente cheguemos a 2.000 hectares para o ano que vem. Interessante esse aumento, até para nós, uma surpresa esse ano, viu, Rodney? Porque imaginávamos, pelos problemas climáticos que nós tivemos período de chuvas intensas, quase 30 dias com o tempo nublado, e isso, teoricamente, nós teríamos problema de produtividade no algodão, né? Pensamos em abortamento de flores, queda de botão floral e assim por diante. Isso, teoricamente, é o que se esperava. Mas, para nossa surpresa, iniciamos a colheita, tá? E com certeza já teríamos os melhores índices de produtividade. Apenas tivemos um alongamento do ciclo, né? Nós atrasamos um pouco o plantio, mas enfim, problema da entrega de semente em tempo hábil para a gente poder plantar numa área num tempo mais adequado, atrasou um pouco e mais esse alongamento. Por isso que nós já estamos entrando aí no mês de junho, tá? Com a colheita ainda sem ter completado. Aproveitar aqui nesse momento, trazer um abraço muito especial lá para o grande Jarbas Silos Reis Neto, lá da Fazenda Jaçanã, que nós tivemos o privilégio de poder estar lá com ele, lá no município de Sertanejo, né? Sertaneja, e trazer um abraço muito fraterno também para o seu Milton Martins, para o Adriano Luiz Liucci, para os agricultores lá, o seu Weber Reis, o Leandro Yuji, enfim, as pessoas que também hoje estão à frente aí da cotonicultura brasileira aí no Paraná. E eu lembro aqui que na safra de 2020 e 2021, nós tínhamos uma estimativa aí de 800 hectares, 900 hectares. Hoje, quais as culturas quais as variedades que têm tido melhor destaque nesta região, principalmente pela condição climática? E aí, seu Almir, a gente
vale a pena sempre lembrar que nós chegamos a um patamar de 700 mil hectares plantados no Paraná entre os anos de 90 e 1991, e naturalmente houve aí um declínio muito grande em virtude justamente por causa de doenças, o ataque do bicudo do algodoeiro, né, a mão de obra que ficou escassa também, as más condições climáticas também do Paraná ocasionaram, inclusive, para esse declínio do plantio do algodão. Como é que o senhor vislumbra isso e, principalmente, para que o cotonicultor não seja um aventureiro? Ou seja, quando ele pega uma ciclotimia que acontece dentro da cotonicultura, que às vezes ela pega 3, 4 anos com preço bom e de repente há uma queda. Explica para a gente como é que funciona isso e se a cotonicultura aceita um pouco de amadorismo nessa história, porque é uma cultura relativamente cara, né, seu Almir? Exatamente isso que você falou. Bom, o abraço para esse pessoal será dado, o pessoal está todo aí envolvido no algodão, né? E com certeza eles vão agradecer você ter mandado um abraço para eles. O Rude, dentro do projeto da associação, você tem tudo que o agricultor precisa hoje, né? A associação se propõe a ensinar novamente o agricultor a plantar algodão, que não é mais aquele algodão de antigamente, da época dos 700 mil hectares, né? Hoje mudou tudo, realmente tudo. Bom, qual é a grande questão sobre a possibilidade de você plantar algodão novamente? 700 mil hectares veio para quase zero no Paraná. Tá? E o que era o problema? Como é que muitas pessoas perguntam o que aconteceu com o Paraná parar de plantar algodão? Muitos falam, não, foi a entrada do bicudo, né? E fica por aí. Não foi só isso. Né? Então, eu tenho falado aqui com os nossos colegas a possibilidade do algodão. Tá, bicudo foi um problema sério, nós já trabalhávamos com algodão naquela época, né? Acompanhamos toda a entrada do bicudo ali no aeroporto de Campinas, enfim, e fomos vendo a evolução da praga, uma praga sem a gente conhecer, né? Até com dificuldade de inseticida, enfim. Hoje, o bicudo, a gente convive com ele, né? A gente tem um modelo para controle do bicudo, tá? Coisa que veio evoluindo em termos de produtos utilizados, as armadilhas, acompanhamento, épocas de aplicação, tudo isso é uma tecnologia que foi entrando e a gente foi aplicando. Nos últimos anos, houve uma mudança muito grande no sistema de aplicação do inseticida, metodologia de aplicação. Vou falar para você, não é o inseticida o problema era a metodologia de aplicação. Tá? Às vezes jogava-se muita água, escorria, enfim, você não conseguia alcançar a praga. Começaram com as aplicações aéreas, bem feitas e no momento correto, começou-se a ver algum sucesso diferente do que estava acontecendo nas aplicações simples com o pulverizador. E agora estamos tendo as aplicações com drone. É uma coisa impressionante o resultado do controle de pragas com a aplicação com drone. Que é uma questão, porque pela nossa estrutura fundiária, próximo de uma perfeição. Pequenos, médios produtores, né? Alguns já adquirindo os drones para fazer as suas aplicações, e várias empresas, vários técnicos já se disponibilizando a fazer a aplicação, terceirizando a aplicação. Então, eu vislumbro isso aí como uma questão muito, muito, muito positiva no controle da praga nesse momento. Nós estamos tirando aqui no Paraná com em torno de 5 ou 6 aplicações contra bicudo, específicas para bicudo. Isso aí já é próximo de um ideal. Bom, esse problema do bicudo, resolvido, enfim, a gente convive com ele e faz o controle. Um dos problemas nossos,
impressionante. Como é que você faz com a chuva na colheita? Porque aqui chove, né? Em março, abril, maio, junho chove, lógico, com uma quantidade muito menor. Nós plantávamos algodão, Rudi, de 20 de setembro a 20 de outubro. E começava a colheita no final de fevereiro, março. Tá? Março era a colheita intensa de algodão, já abril, tá? Dentro de uma época de chuvas muito altas. Uma das primeiras coisas, mas era a colheita manual, né? Conforme o algodão ia abrindo, você ia colhendo mão, então você não tinha grandes perdas. Você tinha grandes perdas de qualidade, né? Com a chuva, o barro, colheita manual, esse tipo de coisa. Bom, um dos primeiros processos foi mudar a época de plantio. Hoje a gente planta algodão aqui em novembro. É o período ideal para plantio, até 15 de dezembro se planta algodão. Com isso, a gente já escapa do período maior de chuvas. Já ajuda. Um outro fator, mesmo assim, que foi para nós até uma surpresa, porque não se acompanhava, variedade. Na época do algodão plantava-se algodão no Paraná para colheita manual, você veja que interessante. As variedades, inclusive, eram desenvolvidas aqui pelo IAPAR, que hoje é IDR, inclusive por um dos nossos consultores, Dr. Wilson, que fazia o melhoramento do algodão no IAPAR. E ele buscava sempre bolas, maçã, fruto grande, né, e com a lã solta, para ter um bom rendimento de colheita, ok? E isso fazia, na hora da chuva, a lã poderia cair e vir no solo. Com essas variedades de hoje, para a colheita mecânica, é bem ao contrário. As maçãs são pequenas e agarrada a lã. Então, nós já tivemos exemplo aqui de áreas com 100 milímetros de chuva durante uma noite e não cair nenhum capulho. Então, esse é um dos critérios, inclusive, agora eu entro na questão de variedades. Dentro do nosso cliente tem uma área de validação de variedade, não é pesquisa, mas validação, no IAPAR. Tá? Nós temos um município aqui, quando o IAPAR já trabalhava antigamente com algodão, mas tem Cambará, tá? E ali tem uma estrutura que você pode trabalhar com algodão, a gente trabalha em conjunto com o IAPAR, a parceria, a gente explora uma área ali e todo ano a gente faz a validação de variedades. As variedades mais antigas ou as variedades que estão sendo lançadas, a gente vê para uma adaptação aqui no Paraná. Buscando, entre outros, precocidade, a gente tem necessidade de procurar plantas, variedades mais precoces. A questão da deiscência, que é cair a pluma por causa de uma chuva, é uma questão que a gente analisa também, logicamente, produtividade. A questão de doenças é muito séria, a gente também faz uma seleção, e questão de nematóide, que nós temos o problema de nematóide aqui nos solos do Paraná. Então, isso aí sendo feito, esse ano, para você ter uma noção, nós temos 30 variedades para ser validadas ou não. Tá? Dentro das variedades, posso citar uma que é mais plantada aqui hoje, é a TMG 81, que inclusive está saindo de produção, eu tive a informação da TMG, mas vai entrar uma outra no lugar com essas mesmas características e alguma mais que vinha somar. Mas, de qualquer maneira, esse é um trabalho que a Copar faz e acompanha. Então, nós tínhamos problema de praga, que foi resolvido, questão de manejo, né, tecnologia de aplicação, etc. A questão das variedades, chuva na colheita, que era um problema sério. E nós tivemos vários anos de problema de preço. Não foi um ano só. Nós tínhamos uma questão de importação de algodão. O Brasil podia plantar algodão, importar algodão à vontade,
tá? E o que acontecia? Chegava na época da colheita, o Paraguai também plantava algodão e trazia esse algodão aqui para o Brasil, a preços internacionais, tá? Prazo de 1 ano para pagar para as fiações, ao juro em dólar, juro baixíssimo, lógico, o preço em dólar, mas juro muito baixo. Diferente da nossa situação interna, onde nas épocas de grande inflação, nós tínhamos inflação de até 80%. Tá? Então, você imagina, isso acontecia na época da colheita, tá? Aí nós tínhamos o nosso produto, o comprador como não deixava de comprar o algodão do Brasil, do Paraná, no caso, mas nos preços que ele fazia a conta e via o quanto compensava para ele ou importar do Paraguai. Então, nós tínhamos a concorrência de preços internacionais em um país com inflação de 80%. Então, esse foi um dos fatores, os preços internacionais aviltados pelo subsídio americano. Inclusive, esse é um dos motivos, em uma época de vários anos, onde nós tivemos que entrar com ação aí contra os Estados Unidos, e toda a história do nosso contencioso vem desse período. Então, nós sofríamos muito com o preço, inflação interna, tá? Preços aviltados pelo subsídio americano. Hoje, esse problema também está praticamente, nunca é impossível de voltar uma desgraça dessa, né? Mas controle de inflação a gente tem que ter, afeta tudo. Hoje a indústria, para poder importar, como nós somos grandes exportadores, a indústria tem condições ótimas de algodão aqui dentro do Brasil, ela não precisa mais importar, ela tem algodão da mão para a boca, como se diz, o ano inteiro. Agora que seria entre safra, já começa a colheita no Paraná, já começa a colheita em São Paulo, daqui uns dias já começa em outros estados, Mato Grosso do Sul, enfim. Então mudou essa questão de preço também para algodão, que foram fatores da área do algodão no Paraná quase ir a zero. Algum outro fator que eu posso falar para você? Não sei se tinha... A questão da qualidade, interessante também. Mas esse veio advindo da colheita mecânica, que foi resolvido pela colheita mecânica. Ruth, aqui nós colhimos algodão à mão, era um algodão sujo, terra roxa, né? Problema, colheita manual, os próprios catadores colhiam com sujeira, era um custo elevado, um custo com fardo, transporte, descarga, tudo isso tinha um custo. Para você ter uma noção, naquela época, nós tínhamos de um custo de até 30% do valor bruto de produção se gastava com colheita. E com produtos sem qualidade, com depreciação de preço. Esse foi um dos fatores que fez com que acabasse o algodão aqui também. Bom, com o advento da colheita mecânica, mudou totalmente, né? Hoje, nós colhemos um algodão limpo, bonito, limpo, com qualidade excepcional, inclusive as qualidades externas, as extrínsecas, a gente até apanha um pouco ainda, porque de qualquer maneira aqui ainda vai acabar dando uma chuva, duas, né? Já perde um pouco o brilho, queira ou não queira terra roxa, ele vai ter talvez algum pouco de avermelhamento, mas de qualquer maneira não se colhe nem algodão com um tipo pior que um 41,4, que para nós aqui isso já foi um ganho excepcional, porque nós nunca conseguia colher num tipo desse. Algumas amostras nossas que vão para laboratório, elas demonstram uma qualidade excepcional nas questões internas do algodão. Questão comprimento de fibra, alongamento, resistência, etc. Eles é superior a outras regiões do país. Tá? Então, isso aí poderia ser usado, se nós tivéssemos um volume maior já de algodão, ele pode até ser usado como um algodão melhorador numa mescla, numa mistura. E isso pelos próprios compradores das fiações e laboratório, né? Então, nós temos uma condição muito boa. Eu até reputo isso aí
pelas condições de solo normal, que são solos muito férteis, que além dos macronutrientes, que normalmente a gente põe, ele tem um equilíbrio muito grande nos micronutrientes também, que talvez seja esse o diferencial. Comprimento de fibras, jamais teremos aqui no Paraná. Então, são esses fatores, Júlio, pela sua pergunta, não sei se eu já respondi a todas as questões, que você passou por algumas aí, mas, enfim, praga, doença, época de plantio, chuva na colheita, preço, foram sendo resolvidos de acordo com o tempo. Perfeitamente. Seu Almir, eu aproveitando esse bate-papo, essa conversa que a gente vai tendo aqui juntos agora nesse momento, hoje, diante das dificuldades encontradas pelos produtores no Paraná, principalmente o senhor falou sobre um pequeno atraso na chegada de sementes que fez com que o ciclo alongasse um pouquinho. Qual é a condição hoje que o produtor do Paraná tem para poder plantar a semente? Como é que é, por exemplo, o auxílio de RTVs, o aspecto de incentivos para que ele possa adquirir essa semente, ou ele tem que comprar, às vezes, na mão direto de uma determinada pessoa, ou de apenas algumas pessoas, e aí a condição fica mais difícil ainda para o produtor, porque trata-se de semente que tem um certo custo, e aí a gente volta mais uma vez para falar no custo por hectare plantado. Desde a semente, desde os defensivos agrícolas, desde todo o aspecto de manuseio, inclusive da própria terra. O senhor falou aí da questão de nematóide, né? E aí a gente vai até um pouco além a questão de outras doenças, como a própria ramulária, se a incidência dessas doenças tem chegado por aí, o tipo de nematóide encontrado hoje no Paraná é o nematóide de galha, qual é a incidência? Vocês têm tido um apoio técnico também de outras entidades para que possa naturalmente voltar a essa pujança e o crescimento da cotonicultura no estado do Paraná? Muito bem, muito bem. Espero não me perder na resposta. Mas a questão da semente, nós temos os agricultores adquirindo direto dos produtores, dos fornecedores de semente, vamos dizer assim, tá? Essas empresas têm seus RTV aqui, nos auxiliando, inclusive, na assistência técnica, e tem alguns pequenos produtores que acabam tendo que, dependendo da estrutura da Copar, no sentido de buscar semente, trazer, comprar, mas sempre as vendas são feitas direta, a associação não compra a semente e não vende para o produtor. Nós temos a nossa semente onde a gente usa em áreas demonstrativas, mas esse negócio da semente é feito direto. Semente no Paraná, interessante eu contar para você, depois você me lembra do restante da tua pergunta. Mas nós temos um problema que essa questão da época, nós temos conversado com os nossos fornecedores. Nós precisamos de uma semente à nossa disposição no mês de outubro, tá? Para a gente começar a plantar nas primeiras chuvas de novembro ou até no último decênio de outubro, né? Isso nos auxilia muito, mas eles não têm conseguido, né? Porque eles esperam a colheita no cerrado, onde é produzida a maioria da semente, né? Produzir essa semente, preparar, e daí tem um período de documentação, de autentificação e validação dessa semente. E aí, então, nós estamos com um descompasso de época de plantio. Sabe? Daí dá aquele desespero, a gente tem que sair daqui com caminhão, caminhonete, enfim, buscar, porque naquele dia que tem que plantar, então é um estresse que para nós aqui está dando problema, sabe? Tanto que esse ano daí acabou até atrasando o plantio, enfim. Essa é uma questão que nós estamos conversando com os produtores de semente, que para nós é sério. Falando em questão de semente também, plantabilidade, nesse solo nosso, Rudy, solo roxo, que às vezes forma torrão, né?
Mesmo nas áreas de plantio direto, nós estamos apanhando muito em população de plantas. Tá? Enquanto no restante do Brasil se planta em terras mais arenosas, né, você tem uma plantabilidade facilitada e você joga aí 10 sementes por metro, alguma coisa assim, para ter uma população de 7, 8 plantas, chega a jogar até 9 sementes. No nosso caso aqui, nós já estamos jogando 12 sementes por metro, né, por não conseguir essa plantabilidade perfeita. Aí você fica, onde nasce bem, você tem excesso de população. Onde não nasce bem, você já tem falhas, esse tipo de coisa. Então, é uma questão que, para nós temos que nos preparar, ver como é que nós vamos resolver esse problema. Mesmo porque você falou, hoje é um do índice mais caro para nós, é a semente. Tá? Outra pergunta que você tinha feito, Rudi, você lembra o que era? A questão de nematóide. A incidência, né, de outras doenças aí. Outra doença. Nematóide, então, é só variedade resistente que tem resolvido para nós aqui, e nós temos convivido bem. Tá? Dos dois nematóides, não temos tido problema pela escolha de variedade. A variedade resistente a nematóide é muito importante no nosso caso aqui. A grande maioria do solo tem esse tipo de problema. Questão de doença, Rudi, a nossa condição hoje é muito boa, é excepcional. Você calcula que pela escolha das variedades que se faz, nós não fazemos nenhuma aplicação para fungicida. Essa é uma condição maravilhosa, porque é um produto caro, né? Então você tem essa facilidade. Daí a questão do custo de produção, que você falou também, nós temos uma situação mais confortável. A gente perde em algumas coisas, não conseguimos uma produtividade tão boa ainda como do cerrado, de maneira geral, que ninguém mais planta algodão no Brasil para colher menos de 700 arroba por alqueire. É que aqui a gente fala arroba por alqueire, algodão em caroço, tá? Aí você faz a conta aí. Mas, enfim, no Paraná, não. No Paraná, nós temos um custo mais barato, menos, que a colheita começa a se ter uma produtividade economicamente viável a partir de 500 arrobas por alqueire. Mesmo porque no Paraná, o agricultor, pelos riscos que tem climáticos, ele não faz aquele investimento para colher mais do que isso. Até temos produtores, porque dependendo do ano, o clima vai muito bem. Esse ano nós temos produtividade de 800 arroba por alqueire, tá? Mas é um caso ou outro, até tem mais de um, não é só um que tem, mas esse ano nós tivemos, apesar dessa condição climática que eu estava falando para você, o resultado, pelo contrário, nós tivemos alongamento de ciclo e tal, período de sombra, quase 30 dias com chuva e sombra, mas na hora da colheita foi uma surpresa extremamente agradável. E isso está fazendo com que, inclusive, tenhamos, para o ano que vem, mais agricultores entrando no projeto. A questão da assistência técnica, não todos, nós já temos produtores com assistência técnica privada, ele contratando sua assistência técnica, mas a grande maioria depende da assistência técnica da associação, em todos os sentidos, desde a parte de fertilidade, adubo, até o controle de pragas, partindo desde a escolha da variedade, tudo que faz é a Copar, mesmo porque ele desconhece o sistema de algodão, então, e ele tem que aprender. São pequenos, os pequenos e médios produtores não têm o costume de contratar uma consultoria aqui, sabe? Porque ele faz o negócio dele. Ele planta soja, ele planta trigo, ele planta milho, ele sabe plantar. Então, ele quer aprender a plantar algodão para ele mesmo administrar. Isso vai até certo ponto, quando se torna um agricultor com um porte maior, ele daí já vê a necessidade de ter uma assistência técnica privada, vamos dizer assim. Nós temos no nosso quadro técnico, hoje, 2 engenheiros agrônomos, né, que cuidam desde a parte de assistência técnica até acompanhamento de colheita, etc. Nós temos 4 colheitadeiras, 5 colheitadeiras aqui na associação, onde a gente vai
vai colhendo dos produtores, colhe com colheitadeira alugada de fora, de terceiros, onde ele opta por fazer com as colheitadeiras de rolo, que tem uma velocidade maior, enfim. Nós temos consultores, nós temos 2 consultores aqui, o que eram do Iapar, Dr. Rui Yamaoka, que é especialista de algodão também, ainda está no Iapar hoje IDR, tem o Dr. Wilson, que eu falei para você que era um melhorista, né? E temos o nosso grande capitão aqui, que é o Eleusi, que todo mundo de algodão conhece, para nós aqui está sendo fantástico. Né? Todos esses problemas, conforme estão sendo resolvidos, todos eles pelos nossos consultores, onde pesquisam, buscam informação e traz as soluções para nós. Seu Almir, agora recentemente, somente para a gente poder concluir, a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, no qual a Acopar é uma associada, tem feito um trabalho muito importante sobre a garantia da qualidade da pluma que é vendida para o mercado asiático. E agora, com a chancela, inclusive, do Ministério da Agricultura, e a Abrapa tem feito os treinamentos desses técnicos para que possam, nas unidades aí de referência, né, de análise do algodão, certificar que aquele algodão que está sendo vendido é o algodão que ele vai receber lá do outro lado do mundo, no caso da China. Embora a Índia agora tenha ultrapassado o índice populacional da China, a Índia agora tem uma série de dificuldades, principalmente de tecnologias, mas é um dos clientes compradores do nosso produto aqui do algodão brasileiro, do qual 74% da cotonicultura brasileira é exportada. Eu gostaria de perguntar ao senhor como é que está funcionando esse processo de adesão dos cotonicultores do Paraná a esse processo de chancela do MAPA junto à Abrapa para que eles possam comprar. Se o algodão do Paraná hoje também é exportado com essa quantidade. Rudy, o algodão do Paraná ele tem um mercado totalmente interno, tá? Como eu falei para você, o nosso mercado aqui, nessa época da colheita, ele é deficitário, né? Então a gente colhe na entre-safra e com isso, inclusive, a gente tem conseguido valores remuneradores nos últimos anos. Esse ano já caiu muito o preço, a situação já começa a ficar um pouco mais complicada. Mas nesse projeto da Abrapa, Rui, é um orgulho. Quando eu tenho falado para os nossos agricultores o que é a nossa associação, cara, eu falo com muito orgulho o ponto que se chegou. Esse trabalho, não só nesse aí, mas o trabalho do Sou de Algodão, você imagina um consumidor ir lá numa roupa, na vitrine, botar o QR Code lá e ver a fotografia e saber da onde saiu aquele algodão, ver a fotografia da família que produziu aquele algodão. Isso não tem em lugar nenhum do mundo. Quando se fala em rastreabilidade, isso é um exemplo para o mundo. Não é à toa que os americanos já vieram na nossa associação para ver o que é isso. Que trabalho é esse que nós estamos fazendo? E isso aí, por todas as condições dos produtores, tecnologia, toda a cadeia, desde o produtor, enfim, até o consumidor, envolvida. Isso não tem preço que pague. A questão da certificação, e agora, inclusive, com a certificação com chancela governamental. Mais um trabalho exemplar. Não tem outra cultura, grande cultura, que faça isso. Vai ser mais um exemplo para os outros seguirem, e não sei se vão conseguir seguir e fazer um trabalho desse aqui no Brasil. Nosso maior concorrente, os Estados Unidos, concorrente na exportação, concorrente na venda, mas concorrente mesmo. Tá? A gente concorre em quantidade, em preço, qualidade, tudo isso aí. Eles têm esse processo. E nós estamos entrando agora. Quando um grande comprador, como você falou, da China, da Índia, Paquistão,
Tivemos lá conversando com eles. E o preço que eles pagam no algodão com essa chancela governamental, eu estou comprando isso, eu quero isso. E o carimbo do governo, então, é isso que você quer, está aqui. Tem um ágio, tem um valor. Não se faz isso para bonito. Se faz porque nós podemos agregar valor na nossa mercadoria. Como qualquer mercadoria. Né? Você vai comprar qualquer mercadoria hoje no mercado, se tiver o selo governamental pela instituição que tem que comprar, por exemplo, você tem uma segurança. Né? E não é de um Zé Ninguém que vai te dar a segurança. É uma chancela governamental, a nível de mundo. Então, isso vai trazer agregação para a nossa situação. Quando os compradores compram, nós tivemos lá, eles falaram, Green Card é X valor a mais, ou seja, Green Card é a chancela americana. Algodão com chancela americana vale mais do que algodão americano sem a chancela, que sofre o risco de comprar e não ter aquilo que comprou. Não é necessariamente verdade, é claro que não. Às vezes você pode até fazer o seu mercado direto. Você vai lá e vende, as pessoas conhecem você e vão confiar em você. Mas, de maneira geral, o grande volume, ele não sabe quem é o produtor, não tem o contato com o produtor. Ele vai atrás de uma chancela e uma garantia, que no nosso caso aqui, vai começar a partir de agora, com treinamentos, enfim, é um trabalho espetacular. É só mais um dos trabalhos exemplares que nós temos dentro da nossa associação. É um orgulho muito grande. A nossa associação realmente está de parabéns. Nós temos, inclusive, ao longo desses anos todos, eu particularmente que acompanho o trabalho como prestador de serviço, inclusive da própria Abrapa, há 23 anos, né? Eu acompanhei todo o processo de quando éramos ainda embrionários lá no edifício do Palácio da Agricultura, depois com alguns outros endereços aqui na capital da República, nós tivemos a oportunidade de acompanhar, inclusive, a chegada do processo do BCI, de sustentabilidade aqui implantado no Brasil. E nós sabemos que o cotonicultor brasileiro, seu Almir, sabe plantar, sabe cultivar, sabe fazer com que a produtividade dele alcance patamares extraordinários. É lógico que nós entendemos que 70% da condição da fábrica do cotonicultor é a céu aberto, né? E 70%, ou melhor dizendo, é literalmente dependente da condição climática, o que pode, às vezes, trazer um prejuízo para a cotonicultura se a chuva não estiver dentro do espaçamento. Eu recentemente conversava com um dos pioneiros, inclusive, o senhor Hans, que você deve se lembrar, que hoje está em Portugal, e ele falava, Rudney, a questão do brasileiro é saber vender o algodão, é o basis, adquirir condição de venda. O senhor acredita que hoje há uma preparação no Brasil para que os nossos cotonicultores estejam preparados para poder vender o seu produto com o basis numa situação melhor? Sem dúvida. E tudo vem no seu tempo, né? Tudo vem no seu tempo. Até esses dias atrás, nós não tínhamos que vender o algodão, porque tinha os compradores. Não tinha que vender. Ele tinha comprador, comprava fácil. Hoje, com o volume e o Brasil se tornando a potência que é na produção de algodão e o volume de algodão no mundo, nós já temos que saber vender. Todas as ferramentas que estão sendo trazidas vão facilitar esse comércio internacional. A gente não pode. Tanto que o desespero, por exemplo, esse ano, vamos dizer assim, de nós produtores, é não perder o mercado. Nós não podemos diminuir a área de plantio, porque nós alcançamos mercado. É igual você fornece qualquer coisa, vamos dizer, cenoura. Você tem 10 como é que é? Sim, 10 empresas, loja lá, supermercado, 10 supermercados, hortifruti, que vendem cenoura, e eles são teus clientes. O dia que você deixar de fornecer cenoura e entrar outro no lugar, sendo que é um produto comum, com uma classificação única,
ele vai começar a comprar do outro. Então, essa preocupação é muito grande, a questão da venda, né? Não só o fornecimento regular, na hora certa, na quantidade certa, produto certo, mas essas questões não perder por um detalhe de qualidade, ou vender e comprar o que não é, e assim por diante. Está perfeita essa colocação. E tudo vem no seu momento, né? Nós não tínhamos essa preocupação. Graças a Deus já começamos a trabalhar antes, porque agora vamos começar a entrar nessa briga de foice aí. Foi igual a questão da exportação, a quantidade que exportamos ano passado. Nós não tinha nem o container, tá? E nunca se exportou tanto como foi no ano passado, porque o Brasil se adaptou, as trade trouxeram os equipamentos que precisavam, conseguimos os containers, toda a questão de pandemia, questão da China, toda aquela confusão que deu, mas nós nos preparamos e nós exportamos tudo dentro de um prazo adequado. Nós queremos agradecer mais uma vez, seu Almir Monteselli, a sua participação aqui no canal do Algodão. É um momento muito especial para a gente. Nós somos ainda embrionários, estamos começando pequenos ainda nesse processo, mas com uma extrema vontade de voltar de estarmos próximos da cotonicultura brasileira. Como o senhor sabe e é conhecedor, eu já estou há 23 anos no meio da cotonicultura, junto com os cotonicultores, junto com as pessoas que plantam algodão no Brasil. A idealização desse projeto foi minha, para que nós pudéssemos fazer uma comunicação voltada integralmente para a cadeia produtiva do algodão. Então, quero agradecer ao senhor a sua participação e franquear, sempre que necessário, o canal do Algodão, para que o senhor possa falar tudo aquilo que é não só a vontade do algodão do Paraná, como agora recentemente saiu uma triste notícia na revista Carta Capital, de uma jornalista que eu não a conheço, mas acredito que possa estar atendendo a interesses escusos, mas dizendo que o algodão brasileiro e o seu falso discurso de sustentabilidade. Algo que me deixou profundamente... Eu não planto algodão, mas acompanho a produtividade, sei de todo o processo da sustentabilidade e tudo que foi feito ao longo desses anos todos em que eu estou na cotonicultura. Então, me senti, naquele momento, não só agredido, ofendido, porque não se trata da realidade. Mas quero franquear o senhor e quero agradecer pela oportunidade de estar conversando conosco aqui no canal do Algodão. Seu Almir, suas considerações. Primeiro, eu vi a matéria dessa senhora, mas ela está totalmente enganada. Totalmente enganada. Falo pelos agricultores do Paraná, né, e também pelos agricultores do Cerrado, nossos grandes amigos, colegas, a tecnologia, o que evoluiu o Cerrado. Imagine se nós não tivéssemos o Cerrado hoje, nós já estávamos passando fome. O custo não estava passando fome porque nós ia ter muito mais dinheiro para comprar produto. Quanto mais produto, mais barato fica. Então, a produção que vem do Cerrado hoje é a salvação nossa, salvação de todo ser humano que tem um alimento à disposição. Preço maior, preço menor, mas é o que dá para fazer. Nós não temos condição de produzir mais do que a gente produz. Tem que buscar tecnologia, a gente melhora a nossa tecnologia ano a ano. Isso faz o quê? Faz com que o preço dos alimentos, o preço das fibras, baixe. É só produzindo que a gente tem preço baixo, lei da oferta e da procura, não tem como ter outra coisa. Então a pessoa fala mal dos agricultores, enfim, nós aqui do Paraná que somos organizados em cooperativas, pequenos, médios produtores, né? Também de alguma maneira a gente busca assistência técnica, busca tecnologia, e estamos apanhando e vamos levando, sabe? Mas é uma necessidade de produzir, até para a nossa sobrevivência na atividade. Ninguém vai sobreviver numa atividade se não tiver rentabilidade, esse tipo de coisa. Então, uma reportagem, pena, é triste ver alguém dentro do Brasil falando mal de uma agricultura. A gente não vê isso muito fácil a nível de mundo, não. Né? Imagine no Brasil que a gente tem a importância da agricultura. Até seria melhor que tivesse uma indústria mais pujante, com mais exportação, né? Os produtos sendo transformados aqui, seria muito melhor.
Mas hoje o que tem no Brasil é a agricultura, né? E precisamos de ajuda. Todo dia, como você falou, vai chover, não vai chover, você vê pelas minhas explanações os problemas que nós temos. Podemos ter prejuízo em um ano, tem prejuízo, para tirar um prejuízo de um ano no algodão, se demora outros 5 anos para tirar um prejuízo. Né? Você compra uma máquina, você compra a prestação, e tem que lutar com isso aí. Mas, enfim, nós agricultores, Brasil, a população nossa é muito boa e supera tudo isso. Quanto esse trabalho que você tem feito, Rudi, é muito interessante. Principalmente para nós, né? Que não temos tantos recursos de mídia, através de produtores, enfim, auxilia muito esse trabalho de mostrar a realidade do campo, a realidade especialmente do cotonicultor. E pelo fato de você já estar conhecendo o algodão mais que nós, tá? Faz favor, vem aqui no Paraná ajudar a gente a plantar e a gente colher. Um grande abraço para você, viu? E toda a equipe de vocês, uma satisfação e também me coloco à disposição toda vez que você quiser e puder. Estamos aqui, em pé e à ordem. Perfeitamente. Mais uma vez, um grande abraço, seu Almir Monteselli. Acabamos de conversar com ele aí, presidente da ACOPAR, Associação dos Cotonicultores do Paraná, dos Plantadores de Algodão do Paraná. Então, muito obrigado aí mais uma vez a ele e a todos os cotonicultores do Paraná, a quem nós rendemos aqui as nossas homenagens, não só pelo brilhante trabalho que eles vêm fazendo, mas pela resiliência em estar na cotonicultura. O seu Almir, inclusive citou aqui as inúmeras dificuldades vivenciadas pela cultura do algodão no Paraná. Nós esperamos que, inclusive, mais tecnologias, agora inclusive com a chegada do beneficiamento de uma algodoeira na região, tenho certeza absoluta que isso também tira o monopólio da mão de um e de outro, para que a cooperativa possa, a partir deste momento também, criar condições de ajudar outros cotonicultores, outras pessoas a entrar na lavoura. E é sempre muito importante a gente frisar, e aí eu vivo isso, porque acompanhei ao longo desses anos todos, a cultura do algodão não é uma cultura fácil, não é para amadores, mas é uma cultura visualmente linda, tem uma boa rentabilidade, e quando ela cumpre rigorosamente todos os processos do ABR, ou seja, o Algodão Brasileiro Responsável, que são as normas, inclusive, que garantem com que o seu algodão terá o basis necessário para a venda no mercado externo, você pode ter certeza de que é uma cultura extraordinária. Ela não só tem uma lucratividade 4 vezes maior que a soja, mas tem a oportunidade também de gerar muito mais empregos do que o cultivo da soja no Brasil. Então, desde já nós vamos agradecendo e vamos pedindo para você que ainda não teve a oportunidade de acompanhar aqui o canal do Algodão, se inscreva aqui no nosso canal do Algodão, será uma alegria ter você. Inclusive, você pode mandar mensagens, gravar através do celular. Olha, nós estamos aqui no Mato Grosso, aqui em Sapezal, quero mandar um abraço especial para o pessoal do canal do Algodão, quero mandar um abraço especial para minha mãe que está lá na cidade de tal. Enfim, pode mandar fazer aqui a sua gravação, enviar para a gente através do WhatsApp, que está aqui, 61996010223. Pode anotar, 996010223. E o DDD é o 61 de Brasília, onde nós estamos sediados, porque daqui fica muito fácil para que a gente possa seguir os 9 estados produtores de algodão no país. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua participação conosco aqui, diretamente no canal do Algodão. Lembrando mais uma vez, nós estamos começando pequenos, embrionários, mas com a sua força, com a sua vontade de nos ajudar e de replicar, inclusive, as matérias que aqui vão sair, nós vamos agradecendo a você por você passar a ser um seguidor do canal do Algodão. Se você trabalha no cultivo do algodão, nas fazendas em todo o Brasil, você pode, por gentileza, mandar
mandar um zap para a gente, mandar um áudio. Nós estaremos aqui sempre com você, levando não só as boas notícias da cotonicultura brasileira, mas também as suas dificuldades, tudo aquilo que vem acontecendo dentro da cultura do algodão. Eu, particularmente, já vivo há 23 anos trabalhando diretamente na produção de conteúdos do algodão. Posso lhe afirmar, eu nunca vi uma lavoura igual a outra. Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua dedicação, o seu empenho e a sua colaboração para estar conosco neste canal. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal do Algodão.